Olá! Oi, Fernanda! Vamos entrando. De olho no meu direito, Cida, Carol, Donizete, Diego, Office Jurídico, advogada Raquel, Fernanda, Amanda, vamos entrando, gente, Douglas. Vamos entrando, coloca coração na tela, já passa ali naquele aviãozinho, vocês estão vendo aquele aviãozinho ali? Lennon, Carlos, manda para os amigos, manda para todos os advogados previdenciaristas que vocês conhecem. Aperta no coração, aperta no aviãozinho e vamos mudar a nossa advocacia previdenciária. Vamos aprender como cobrar consultas. O Hugo, Auremira, Karine, Carlos, Arthur, Anderson. Tô na área, Anderson. Ó, vão colocando aí de onde vocês são. Obrigada, Anderson. Vão colocando de onde vocês são. Gilmara. Oi, Cris. Cano. Ó, bota coraçãozinho. Bota aviãozinho pros amigos. E coloca aí, escreve aí nos comentários. A Mari, a Gilmara. Coloca da onde vocês são, a cidade, o estado. Stephanie, Ângela, Paloma, Amambaí. MS é Minas ou é Mato Grosso? Cida, Hugo é de Teresina. Tu vai ver quem é Cris. Vacaria, Maringá, Goiânia, Sabino. Ó, o pessoal aí é do Brasil inteiro. Auremira é do Acre. Braga, Guto, Flávia. Oi, Flávia. Coloquem aí. Eleusa, tudo bom, Eleusa? Santa Fé, Paraná. Criciúma, Rio Grande do Sul. Criciúma, Rio Grande do Sul. É que é perto. Criciúma, Santa Catarina. É que é do lado, né? Do ladico do Rio Grande do Sul. A gente até confunde. São Leopoldo. Eu estudei em São Leopoldo, sabia, Raquel? Eu estudei na Unicinos. Vão colocando coração. Não, Criciúma, Rio Grande do Sul foi ótimo, né? É que aqui é bem pertinho de Criciúma. Dá acho que 1 hora. Não, 1 hora e pouquinho. 1h15 de Criciúma. Bruno, Diego, Larissa, Antônia, Maiara. Oi, Maiara. Fala o nome da pessoa e a cidade. Ah, tá. Desculpa. Vamos agora, então vamos botando. Ó, o Carlos é de Fortaleza. Oi, Dani. Inácio. Vamos entrando. Ó, minha cidade é vizinha de Criciúma, a Bruna falou. Maringá, Paraná, o Inácio. A Bruna é de onde, Bruna? Mari Guimarães é de Inajá, Paraná. Cocal do Sul. Ó, Cocal do Sul eu não conheço, mas é pertinho daqui também, então. Se é perto de Criciúma, aqui de Criciúma é pertinho daqui também. De olho no meu direito é BH. O Carlos é de Fortaleza. A Milene é de Rolândia, no Paraná. Sério, Milene? Não sabia, Milena. Suiane, Sanches Advocacia, Paraná City. A Eleusa é de São Paulo, Riachinho. Ah, tá, tu é de São Paulo, mas é de Riachinho. A Dani é de Trindade, em Goiás.
Dione é Franca. Cal Rossoni não falou de onde é. Da onde tu é, Cal? Sávia. Oi, Sávia. Fortaleza. Ó, o Matheus. Ah, é da Sanches da Renata. Sanches Advocacia da Renata. A Priscila é de São Luís Gonzaga. A gente tá esperando aqui o Fernando. Ah, o Fernando entrou. Fernando chegou. Então, até que ele entre, pessoal, vocês... Eu vou esperar a solicitação dele aqui. Vocês coloquem coração e vocês mandem essa live para todos os amigos, colegas previdenciaristas, tá? Coloca aqui. Deixa eu botar. Coloca então manda para os amigos previdenciaristas, os advogados. Oi, Fernando. Boa tarde. Eu entrei aqui mais cedo. Aí eu dei meu oizinho ali, só que a galera tava, eu sou de tal lugar, eu sou de tal lugar. Aí eles não me viram. Aí eu fiquei, poxa, vou entrar de novo. Como é que você tá? Eu tinha visto mesmo. Tudo bem, Ana? Tudo bom? Eu queria convidar então o Fernando, né, para falar sobre honorários advocatícios. Eu dei para ele várias opções, assim, que seriam interessantíssimas também. Mas eu acho que ainda a gente tem, né, nós advogados principalmente, temos um bloqueio na hora da cobrança dos honorários, porque acho que é mais uma questão, assim, da gente... Talvez questão de merecimento, a gente tem um bloqueio em relação a isso, assim, que a gente não merece receber muito, né? Então eu chamei o Fernando, que é do perfil ADV Líder, que ele é referência, ele foi meu mentor, e para falar um pouquinho sobre isso, depois eu posso chamar ele outras vezes para falar sobre os outros assuntos também, que seria, né, em relação à publicidade da OAB também, que é interessante a gente falar aqui, mas hoje vai ser sobre honorários advocatícios, especialmente na área previdenciária, que é, a gente sabe que não cobra consulta, tem essas rotinas aí que a gente quer mudar. Então, passa a palavra, Fernando. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Eu até estou com vários sites abertos aqui, e curiosamente o site do Conselho Federal da OAB está fora do ar. Pelo menos até onde eu estava dando uma olhada aqui. Então, eu estou indo pelo site da OAB Paraná aqui, só para deixar o código aberto, para a gente ter algumas referências, o código de ética aberto, para a gente ter algumas referências. E também tem o do OAB Rio Grande do Sul aberto aqui. Tudo que a gente vai falar tem alguma referência específica, tá, pessoal? Mas eu vou tentar ser o mais, assim, didático possível e quebrar alguns conceitos que, às vezes, os advogados previdenciários demonstram seguir e que seguem pelo senso comum e, às vezes, poderiam ter vantagem, poderiam ter melhores ganhos, até uma advocacia mais digna, né, mais reconhecida, se seguissem os parâmetros que realmente valem, tá? Então, eu estou entrando aqui, ó, no código de ética, deixando aberto aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que tratar, e uma vez que a gente bateu papo sobre isso, né, Ana? Inclusive, um beijo, Cris. O Cris está bem? Tudo certo? Tudo certo. Cris está aí. E beijo, Jéssica, que a Jéssica está aqui também. E aí, o que acontece? Muita gente acha que existem limites meio malucos, assim, com relação aos honorários, né? Então, a gente vai esclarecer algumas coisas aqui. Nós presenciamos isso, né, Fernando? Oi? Nós presenciamos isso, essa questão aí de valores cobrados na advocacia previdenciária. Exatamente. Inclusive, fiz questão naquele dia de te mandar um áudio, porque é o seguinte, curiosamente a área previdenciária não era nada com o que eu queria mexer quando eu me formasse como advogado e tal. E aí, como consultor hoje em dia, acho que a maioria dos escritórios, além de serem liderados por mulheres, são da área previdenciária. Então, eu vejo isso acontecendo corriqueiramente. O que eu vou trazer aqui? Vamos lá. Primeira coisa, a tabela da OAB. O que é a bendita tabela da OAB? São limites mínimos. São referências mínimas de negociação de honorários, tá, pessoal? Não é o limite máximo.
Essa é a primeira coisa. Inclusive, o artigo 49 do Código de Ética, ele traz lá aspectos subjetivos e alguns objetivos de precificação de honorários. Tá? E o artigo 50, eu até vou me dar o luxo aqui de ler, porque o simples fato de ler já esclarece muita coisa. Que é o seguinte, qual que é o limite máximo de honorários na área previdenciária? A gente tem que parar para pensar que existe uma referência máxima, né? E aí, Ana, lembra daquela nossa discussão? Uhum. Não foi nem Na uma verdade, discussão, foi uma concordância, né? isso, foi uma concordância. Porque, na verdade, o advogado, na questão, né, de cota lícita, ele não pode receber mais que o cliente. Exato. Mas, fala aí, fala o resto da conversa, que depois eu vou te fazer uma pergunta em relação a isso. Tá O bom. que seria o receber mais para o cliente? Mas continua aí que depois eu... Beleza. Ó, o artigo 50 no seu caput, ele fala o seguinte, que na hipótese da adoção de cláusula quota litis, ou seja, pelo êxito, os honorários devem ser necessariamente representados por dinheiro. Eu não posso colocar lá que vai ser 40 sacas de soja. E, quando acrescidos dos honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. Olha que louco isso. A gente tem um benefício que a pessoa vai receber para o resto da vida. É isso aí. E aí? Então a gente tem que pegar a expectativa de vida do cidadão, ou na média do Brasil, na época em que você está fazendo o contrato, né? E você vai ter uma referência ali, ó. Se ele ganhar, se ele viver até tantos anos, e quando a pessoa já passou da média, né? E não tem referência. Então, deve entrar um consenso, né? Então, você estipula ali, se ela vai ganhar, por exemplo, 700 mil reais até o fim da vida, ou 600 mil reais, ou 300 mil reais, a sua sucumbência mais os honorários pelo êxito não podem superar o quanto essa pessoa vai ganhar. É isso. Então, ali seria 150 para cada lado, você tem limite de 150. Você não pode, você pode ganhar... 150 mil. 150 mil reais. O que acontece? A gente é condicionado a seguir o que o mercado faz. E esquece que tem referências escritas a respeito disso. Né? Eu entendo, a gente não é educado a lembrar, a pensar em precificação, a entender de verdade, mas está aqui. E a tabela do OAB, deixa eu só usar o 49 para a gente falar da tabela do OAB. Ela é uma referência mínima, certo? Inclusive, lá no artigo 2º, inciso 6, deixa eu dar uma colinha aqui, rapidinho. Artigo 2º, inciso 8, a linha F do Código de Ética, tem assim, o advogado ele deve abster-se de contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. Aviltante significa indigno, desonroso. E a tabela da OAB é o limite mínimo. Tanto que tem lá, está escrito aqui, ó. Você vai na tabela aqui, tem uma coluna, está escrito mínimo. Então, na tabela da OAB Paraná, então é mais claro ainda. A OAB Rio Grande do Sul não é tão claro, mas tem lá, porcentagem mínima. Você pode falar de porcentagem ou valor específico. Né? Então... E a Bruna botou ali, ó, que nunca tinha pensado nunca tinha parado para pensar sobre esse lado. Né, de que o cliente ele vai continuar recebendo, e aí a questão de nós recebermos mais do que o cliente não é só em relação ao atrasado, porque às vezes o atrasado pode dar limitado ali a 5, 6 meses e ele passar a ganhar tutela de urgência, né? E acontece muito, principalmente nos processos da Justiça Estadual, a gente ganha tutela de urgência e aí tem 5 meses de atrasado. E aí o cliente acha injusto que a gente cobre os 30% sobre as parcelas que ele está recebendo também de tutela de urgência, porque acha que tem que cobrar só 30% do atrasado. E aí a gente fica com essa questão de sempre achar que está cobrando demais. Exato. Gente, é importante ressaltar, o Anderson está comentando, Maiara, muito bacana. Uma pessoa comentou que já viu algo novo, o dever dessa live já foi cumprido, Ana, em 5 minutos. Mas assim... Tá, e manda, ó, pessoal, coloquem, tá vendo o aviãozinho? Essa live, ela tem que chegar para mais gente, para todas as pessoas, advogados presidenciaristas, conseguirem saber, ter essa informação. Então, coloca ali no aviãozinho e manda para mais gente, para todo mundo saber disso.
especialmente quem é da área previdenciária. Fala, olha, eu estou te mandando essa live por causa disso, para você ter uma referência nova de honorários que pode ser que você possa ganhar mais. Porque às vezes eu recebo, alguém me manda uma live, aí não está lá escrito por que eu devo abrir. Então, raramente eu abro quando é assim, né? Então, fica a dica. Exatamente. Gente, essa live ela é sobre precificação, né? Então é importante você ponderar que é claro que uma vez que você quer cobrar mais caro que a concorrência, existem técnicas para isso acontecer, existem métricas, existe um formato de posicionamento que você tem que obedecer, tem que cumprir para que o cliente se disponha a concordar com aquilo. E não vamos entrar nesse método hoje, porque senão a gente não terminaria a live hoje, né? Mas assim, com relação às referências do 49, elas. Olha que legal isso aqui, tá vendo? Se você abrir lá o 49 do Código de Ética, ele fala o seguinte: os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes. Então, se é com moderação atendidos os elementos seguintes, então eu entendo que são moderados os honorários arbitrados obedecendo esses elementos. Então, vamos ver quais são esses elementos. A relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas. Gente, o direito ele tem uma vontade de tornar complexas até as coisas mais simples. Então, qualquer coisa complexa no direito, a gente pode perceber, né? Então, a gente não veria, por exemplo, no juizado especial, sentenças tão, assim, díspares, tão contrárias umas às outras e alguns absurdos, né? Então, o direito ele é complexo. Não importa o quanto de dinheiro está em jogo. Tá? O trabalho e o tempo a ser empregados. O trabalho e o tempo a ser empregados. O que nós vendemos, enquanto nós não automatizarmos as nossas atividades, o que é uma tendência, fica para outra live também, mas o que nós vendemos é o nosso tempo. Nós temos uma cota de tempo que a gente tem que vender. Se a gente não cobrar o suficiente para termos lucro, nós não vamos ter mais tempo no dia para vender. A gente tem que cobrar mais caro pelo que a gente vende. Certo? Então, uma vez que você estabeleceu que cobrar X% no processo pode te trazer a grande probabilidade mínima ali de, assim, o mínimo que você pode ganhar ali, tranquilo, sendo bem conservador, são 15 mil reais. E você estabeleceu que você tem 20 horas de trabalho naquele caso, considerando peticionamento, atendimento ao cliente, ida e volta de fórum, audiência, seja o que for, né? Reunião de documentos, correção de peças de estagiário, seja o que for que você vai fazer, 20 horas ou 15 horas, né? Não, 15 mil reais, 20 horas. Uma vez que você fechou o contrato, é uma corrida contra o tempo. Se você conseguir encerrar aquilo antes das horas estimadas, sobraram horas, vamos supor. Se você estimou 20 horas e você conseguiu encerrar aquele processo, todo o trabalho, tudo o que você fez tomou 18 horas, você teve 2 horas ali que sobraram para você vender para outro cliente. Então, o tempo ele é um fator chave para a precificação. Quando que ele não entra na jogada? Quando a gente vê escritórios que são, seja você a favor ou contra, eu acho que não é nem a gente que tem que dizer isso, é o próprio consumidor, mas escritórios automatizados, como tem já no direito de trânsito, direito do consumidor, já tem escritórios que não é um ser humano que atende, então ele pode cobrar bem barato, porque não muda. Ele pode atender a 1 ou 1 milhão de pessoas, o tempo aplicado é zero. Né? A gente vê, por exemplo, zeramulta.com.br, é um site que faz recursos de multa automatizados. Não é um ser humano que te atende, não é um ser humano que te integra. Então eles cobram 20 reais por um recurso de multa e estão faturando mais de 1 milhão por ano. Ou seja, a gente fala, é indigno cobrar 20 reais por um serviço. É indigno se é o seu tempo aplicado ali. Se o cara está deitado na rede tranquilão, viajando, fazendo o que for, trabalhando outra coisa, está ganhando aquele dinheiro, não é indigno. Então a gente tem que pensar o seguinte, gente, olha só. O que você vende para o seu cliente é transformação. A regra é ele não conseguir aquilo. Você é a mudança. Ah, mas eu não posso garantir resultado. Eu concordo. Mas você também concorda comigo que se você é capacitado, se você estuda, se você é especializado, se você se dedica, se você é Ana Passos, as chances são mais altas de obtenção do benefício. E o que ele... Se só a letra fria do que está no papel valesse, só ela valesse,
todo mundo que tem currículo igual cobraria igual, mas o cliente ele investe na segurança que você transmite sobre a possibilidade de dar certo. Então, quando você expõe para o cliente, olha, se ele trouxer uma objeção com relação ao preço do concorrente, o concorrente cobra 20% mais 3 benefícios, enfim, seja o que for o mecanismo do concorrente. Você explica para o cliente, olha, a tabela da AB estabelece um mínimo. Se o que o concorrente cobra for abaixo do mínimo, você já fala, olha, ele não segue nem a ética com relação aos próprios colegas de profissão. Eu não tenho como garantir que ele vai seguir com os clientes. Se você quiser apostar nisso, você aposta. Mas eu acho que isso só acontece quando a gente passa o preço antes de passar o valor. Concordo. Porque plenamente. depois que tu passa o valor, o cliente ele não tem mais esse repertório. Claro que eu já estou há muito tempo aí, né? Já tenho 12 anos de advocacia, 14 anos de advocacia, mais de 10 de presenciário. Mas o cliente que chega no meu escritório, ele não pergunta o preço do meu serviço. Ele vai lá para me contratar. Então, claro que as pessoas que estão começando, elas têm que ter essa mentalidade de que elas não podem atender o cliente e falar o preço antes de falar o valor, né? Perfeito. A pessoa tem que saber o que ela está comprando antes de saber o quanto custa. Isso é basilar. A Ana contou perfeitamente. A relação entre advogado e cliente, quando ela começa com o fato de que o cliente procurou e você está estendendo a mão para ajudar, muda todo o jogo. Quando você joga o preço antes do valor, a pessoa não entendeu o quanto precisa antes de saber o preço. Então, quando você joga o valor, ela entende que isso é o seu subterfúgio para ser atraente, ou seja, você deseja que ela contrate. E o desejo tem que partir dela e não de você. Você tem que escolher se quer atuar em prol daquele cliente ou não, para o cliente se candidatar para ser seu cliente. Essa é a postura. Não é fácil, eu concordo, mas é possível. E é muito mais fácil, depois que você consegue fazer isso, fica muito mais fácil a sua vida do que se você não conseguir. Porque daí o cliente dita o teu preço. E tem um outro ponto interessantíssimo. Perguntaram aí sobre cobrança de consulta e tal. Isso aí era outro ponto que eu ia te perguntar. E tem esse mito, né, que o advogado previdenciário não cobra consulta, ou que se cobrar consulta vai perder o cliente. E eu quero saber a tua opinião sobre isso. Gente, o que eu for falar de cobrança de consulta aqui, não fiquem malucos anotando, tá? Muita gente faz isso, eu sei. Mas tem vídeo no meu perfil que eu ensino exatamente esse passo a passo, tá? Então não se preocupem com isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Pedro, um beijo para a Bruna, todo mundo está chegando aqui na live. Olha só. Cobrança de consulta. Primeira coisa, os advogados, em regra, negligenciam ou me parecem respeitar o conceito de consulta. O que é uma consulta? Olha que louco. Quando a OAB fala que a gente está respondendo a perguntas em rede social, a gente está dando consulta com habitualidade em mídias sociais, ela também não está sabendo o que é uma consulta. Consulta é uma análise profunda e um direcionamento profundo de um caso prático, específico. Não é uma resposta genérica para uma situação hipotética, né? Aí quando a gente vê aqueles grupos de Facebook lotados, que a pessoa põe lá, minha aposentadoria foi negada, e vem lá 1 zilhão de advogados escrevendo verdadeiros TCCs nos comentários, aquilo é consulta gratuita. E aquilo é aviltar a profissão. Por que isso acontece? Gente, se o cliente está buscando a sua ajuda, é sua responsabilidade dedicar tempo à análise do caso. E esse tempo custou para você aprender, custou muito caro para você aprender. Você fez muita renúncia para aprender a conseguir responder aquilo em 15 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 1 hora. Agora, a pergunta não tem que ser o seguinte, se eu cobrar o cliente não vai embora? Não é isso. A pergunta tem que ser a seguinte, o que é que eu tenho que mudar para o cliente passar a querer pagar? Para ele fazer questão de pagar. E aí, essas crenças sobre o mercado, elas trazem um ensinamento muito forte, que é a única forma de você validar uma ideia é na prática. E a gente tem amigos em comum
eu e Ana, temos amigos em comum que foram exemplos de pessoas pioneiras nisso. Então a gente tem que fazer aqui a referência, sim, merecida. E o primeiro que eu tenho que falar é o Eduardo Kitts. O Eduardo Kitts inaugurou um escritório há 6 anos, 100% digital, para clientes na área previdenciária. Então, duas crenças eram, se hoje são fortes, imagina há 6 anos, gente. Idoso, pessoa que está buscando advogado previdenciário, não compra pela internet e muito menos paga pela consulta. E aí ele foi e quebrou o paradigma. Ele foi o único que acreditou, falou, ué, todo mundo está falando que não dá, não tentou. Então eu vou tentar para ver se dá de verdade. E o outro, a referência que a gente tem que citar, que é o Rafael Beltrão, da Ingraço Advocacia de Curitiba. A Ingraço faz, em média, 170 consultas por mês, exclusivamente pela internet, pagas na área previdenciária, cobrando o mínimo da tabela da OAB. Peraí. Agora, gente, ó, presta atenção. Fala, Fernando, qual que é o valor mensal que eles recebem só de consulta? Presta atenção, gente. Fazer as contas aqui. Não, eles falaram. R$ 61.250, mais ou menos. Eles falaram que era mais de R$50 mil por mês em consulta. E, aliás, essas pessoas que chegam e fazem a consulta, elas foram filtradas por formulários e são altamente prováveis de se tornar clientes. E aí vem lá o outro benefício. E a objeção quanto à contratação não acontece, porque ela já pagou por consulta. Beleza, Fernando, você está falando de escritórios que estão num nível de jogo muito alto, não sei o que, como que eu, estou sozinho aqui, posso fazer? Então vamos lá. Primeiro, o Edu, engraçado, o Edu ele foi muito esperto. Porque ele não cobra pela consulta, mas ele cobra pela diligência de busca e obtenção de documentos junto aos empregadores. Então ele fala pela análise do caso, né? Perfeito. Não cobra pela consulta inicial. Mas se tu vai precisar fazer um planejamento, vai precisar fazer análise do caso concreto, aí tu vai cobrar o cálculo. Exato. E, gente, tem uma coisa engraçada que é o seguinte. Tudo que envolve tecnologia, tudo que a tecnologia entra, passa a se tornar cada vez mais barato, acessível, agressivo em termos de alcance. Tudo é assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, qualquer pessoa que atue por honorários cotalites, se ela cobra pela consulta, ela está fora do mercado. Tá? É assim. É assim. Só que nos honorários finais, a porcentagem é alta. Não é que ela não recebe pela consulta, mas ela cobra lá na frente, ela embute nos honorários principais. Se você parar para pensar, quando você chega num restaurante, tem lá o azeite e a maionese em cima da mesa, não é que é de graça, você está pagando. Não sai na nota fiscal, mas você pagou. Eles não estão te dando aquilo. Então, E outra alternativa para nós é colocar o valor da consulta, ainda que seja nem embutido no percentual, mas ainda que seja um valor de R$200 a consulta, esse valor de R$200 ele vai ser cobrado no final, quando a pessoa recebeu atrasado, e aí tu cobra os R$200. Não necessariamente, porque a gente tem esse problema na advocacia previdenciária de atender o pessoal que realmente não tem condições. Então, eles não têm condições nem de pagar pela consulta para conseguir um médico, para a gente conseguir um auxílio-doença. Então, tu vai cobrar os R$200, que seja 250 ou R$100, 150, e tu vai embutir esse valor no final e cobrar no final. Perfeito. Tem uma coisa engraçada que aconteceu comigo uma vez, até deixa eu mostrar uma coisa para vocês. No artigo 50, parágrafo 1º, vou contar o que aconteceu comigo. Diz assim, do Código de Ética: a participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional quando esse, comprovadamente, não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito dos honorários e ajustar com seu patrono em instrumento contratual tal forma de pagamento. Olha só. Não foi na área previdenciária, mas esse mecanismo ele é gêmeo, ele é análogo. Funcionou assim comigo. Tinha um cliente com uma ação contra uma companhia aérea e, na época, os valores arbitrados eram altos.
tá? Por atraso de voo, tudo quando começa essas tendências, né, de teses consumeristas acontece isso. E ele queria ajuizar uma outra ação que era declaratória, que não tinha fim pecuniário, e ele não tinha grana para pagar os honorários. Então, eu convencionei com observação aqui aos 50, parágrafo segundo, parágrafo primeiro, explicando, ele declarava naquele instrumento ciência de que era uma forma excepcional de contratação, que ele declarava ali também que não tinha condições de pagar os honorários iniciais e que concordava plenamente, então, em aumentar a porcentagem anteriormente prevista no outro processo. Então, a gente convencionou e deu tudo certo. A gente tem que lembrar o seguinte, a gente faz os contratos pelos clientes, né, na prestação de serviços de advocacia contratual, a gente ajusta a vida deles aos mecanismos, aos instrumentos, e esquece de usar essa expertise em nosso favor. Com base legal. Com base legal. Não tem, é incerto, será que isso pode ser considerado antiético? Está aqui, 50 para o primeiro. E outra coisa muito interessante é o seguinte, o Brasil está dando uma aula de empreendedorismo, uma aula de inovação, quando a gente fala de direito, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Porque a gente foi acostumado, especialmente quem nasceu antes, ali na década de 90, um pouco antes, tipo eu, a gente foi acostumado a pensar assim, tudo acontece 10 anos antes lá fora, depois começa a virar hábito aqui, né? E quando a gente fala de tecnologia no direito, empreendedorismo no direito, o Brasil está anos-luz à frente da maior parte do mundo. Os mesmos assuntos que a gente discute aqui estão sendo discutidos em Nova York, estão sendo discutidos na Inglaterra. Portugal está 20 anos atrás da gente, quando a gente fala de ética advocatícia. Então, qual que é o ponto? O ponto é que aquela regra americana de, se você cobrar pela consulta, você está fora do mercado, aqui a gente tem conseguido ultrapassar essa barreira. E essa barreira é ultrapassada da seguinte forma. Vou sintetizar como vocês cobram pela consulta e vocês apliquem. Tá? Assistam mais de uma vez, tem lá o vídeo lá no meu perfil, vocês podem assistir. Tirem dúvidas comigo, porque a primeira vez que a gente assiste, a gente acha que é simplório o processo, mas não é. Tá? Tem detalhes, cada palavra importa. Você vai pegar o seu celular, a pessoa vai te ligar, ela vai te mandar mensagem, enfim, por onde ela chegar, você vai dizer, olha, eu estou meio corrido aqui, me manda no WhatsApp o seu caso, suas dúvidas, seu grau de urgência. Vou pular alguns passos aqui, porque senão a gente não ia terminar hoje, mas indo direto... Deixa eu só fazer uma pausa aqui, que esse é o script de atendimento, né? O script para cobrar consulta, que o Fernando tem o curso que ele dá o script completo. Então agora ele vai dar o script resumido. Isso. Meu script completo, até a hora que você diz o preço do serviço final e antes de quebrar eventuais objeções, são 39 passos, tá? Eu estou contando aqui 2, 3 para cobrar pela consulta, mas é importante saber que existe mais, tá? Olha só. Uma vez que você observou que o cliente tem um caso, né, ele contou o resumo lá, que tem um caso que te interessa, que é provavelmente viável, juridicamente falando, existe legitimidade, né? Tudo se encaixa ao parâmetro que você quer atuar. Você notou que a pessoa está já incomodada com aquilo, ela disse que tem urgência, que ela precisa daquilo, ela tá em movimento, ela está buscando efetiva mudança. Se você não notar isso, você tem que mandar artigos seus que ensinam o que ela precisa fazer, tá? Mas se não, você já vai diretamente responder para ela sim. Eu estou usando o celular para fazer a live e eu não sei fazer. Pronto, pegar minha webcam como exemplo. Então você vai pegar o seu celular e vai falar assim, olha, João, o seu caso é grave, ele demanda uma atitude urgente e tem 2 formas de eu te responder. A primeira seria te mandando um áudio aqui no WhatsApp, seria uma análise superficial e, olha, não é a mais adequada. Inclusive, deixaria sua cabeça ainda cheia de dúvidas. Mas tem uma segunda forma, que é como eu efetivamente faço, como os bons profissionais especializados fazem, que é assim, olha, na sexta-feira, às 14 horas, eu tenho um horário, eu preciso que você me avise em até 10 minutos se quiser garantir, porque eu não consigo segurar o horário, tá? Você vem aqui, eu já conheço o seu caso, você já me falou, mas eu vou ouvir de novo, do zero. Vou dedicar horas à análise específica dele. Eu vou tirar todas as suas dúvidas. Eu vou te explicar o que está acontecendo com o seu direito. Vou te explicar o que acontece se você não tomar uma medida agora. Vou te falar, dentre as possíveis, qual é a medida que eu, enquanto especialista no assunto, recomendo que você adote.
quanto tempo isso vai levar, vou tirar todas as suas dúvidas e você vai sair do meu escritório com a sensação de dever cumprido. Nesse momento, eu vou te dizer também quanto eu cobro para atuar por você por todo o processo. Para tirar todas as suas dúvidas, você voltar, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, com a consciência de que tomou a melhor atitude para resolver o seu problema, eu cobro X reais a consulta. Quer garantir? Fala a consulta só no final, porque senão ele vai assinar aquilo que o médico faz, que ele paga porque todos os médicos cobram, não porque ele efetivamente gosta do que acontece lá. Ele vai entender todos os benefícios antes de modelar o preconceito do termo consulta sobre tudo que você está falando. E o preço é dito depois, porque ele entende o que ele está comprando antes. E aí você separa joio do trigo. Ah, Fernando, e quando o cliente não tem a capacidade de pagar, nitidamente ele fala, ou assim, é um estereótipo, né? Mas você pode falar, se você não tiver condições de pagar por essa consulta inicial, não tem problema. Eu imagino que o seu caso é viável e a gente pode convencionar que você só paga isso na participação dos honorários lá na frente quando você receber. Pronto. Não tem segredo, tem que ter prática e tem que executar isso até começar a soar natural. Só qual que é o grande trunfo? No WhatsApp, você deu uma engasgada ali, tossiu um pouquinho, regrava. Pronto. Treina 15 vezes. Aquece. Eu acho que essa questão aí envolve essa questão do merecimento. Da gente saber que a gente vai desenvolver um trabalho, que a gente vai ter trabalho. O cliente saber que vai dar trabalho, porque muitas vezes, que nem tu disse, se ele imaginar uma consulta do médico, ele vai achar que tu vai atender ele durante 15 minutos, 20 minutos e vai, né, não vai resolver nada e vai estar cobrando pela consulta. Então, a partir do momento que tu dá esse monte de benefício, que tu coloca também a questão do problema dele em evidência, porque tem essas duas questões, né? A gente mencionar para o cliente que o problema dele é grave, que não é algo tão simples para resolver, porque muitas vezes o cliente chega para nós e diz assim, isso aqui é só fazer tal coisa, é só bater um contratinho. Esses dias chegou um cliente lá, eu queria só bater um contratinho. Aí eu disse, olha, eu não faço esse tipo de serviço, mas se for só bater um contratinho, tu pode ir ali na Lan House, que daí eles fazem. Né? Se é só bater um contratinho, o que precisa? Fantástico isso que você falou, Ana. Quem aqui já passou por uma situação assim? Comenta aqui, fala eu. Quem já passou por uma situação onde o cliente parecia querer mandar o que você vai fazer, parecia o sabidão. Né? Eu não vou usar o palavrão que eu geralmente uso para caracterizar isso. Eu vi aqui... Deixa eu ver, quer ver? Ó, Lu Beltrão tá aqui. Lu, mencionei a Ingrácio aqui, hein? Fiz menção honrosa, hein? Um beijo. Vamos lá. Olha lá. Olha lá, galera. Sempre tem. Posso falar palavrão aqui, galera? Alguém vai se importar? Pode. Tá. Pode. É minha live e eu que mando. Pronto, então tá. Tem um amigo meu que ele é de Goiás. E ele fala assim, né? Quando a pessoa tá se achando, ele fala, esse é o boizão do cu branco. Então, quando chega o cliente boizando com o branco, o que você vai fazer? Ele acha realmente que sabe mais que você. E isso faz com que ele tente diminuir, ou ele naturalmente diminua a importância do que você pode fazer por ele. E essa importância é o que a gente chama de valor, que é a utilidade emocional que aquilo pode ter para ele. E se essa utilidade está baixa, o preço que você cobra, não importa, qualquer um, vai ser caro. Qualquer preço é caro para quem não... Qualquer água é cara para quem não está com sede. Entendeu? Para quem não sabe o que precisa. Então, já pensou a galera compartilhando a live, colocando hashtag boizão do cu branco? Ia ser muito engraçado. Mas não façam isso. Se quiser, me marque. Ai. Gente, eu vou... Tem muita coisa que não tem solução, mas isso tem. Tá? Então, eu quero matar. Vai na Lan House, né? Também tem. Vamos lá, deixa eu me recompor. A forma de você lidar com o cliente boizão é o seguinte. Ele vai falar assim, é só fazer isso. Ó, tá aqui a documentação, faz só isso, é só bater um contratinho. A pergunta que você vai voltar para ele, fique neutro nas suas emoções, tá? Mesmo que por dentro você esteja querendo... Sabe? Enfim. Mas você fica neutro e fala assim, mas por que você acha que é só bater um contratinho? Mas qual é a modalidade de contrato? Quais cláusulas você pretende colocar? Você pretende inserir negócio jurídico processual?
Com base em qual dos artigos? Aí, uma hora ele não vai saber responder. A hora que ele não souber responder, você fala, tá vendo como não é só um contratinho? Entendeu agora o porquê do meu preço? Sabendo que não é simples, você vai contratar qualquer um ou vai fazer por conta própria? Pronto. Ô, Fernando, tem um caso engraçado, assim, porque a gente do previdenciário, a gente entende algumas expressões na medicina, né? Porque tem muito auxílio-doença. Aí o cliente chegou, assim, querendo dar uma de, sabe tudo na questão de previdenciária de doença de coluna, que não sei o quê. Aí eu olhei para ele e disse assim, mas o teu caso, tu já verificou se no exame tem radiculopatia? Já verificou se tem compressão do saco dural? Ele começou, ele me olhou e não entendeu nada do que ele falou, do que eu falei, né? Porque ele não sabia da questão ali. Eu disse, é que tu tem que analisar essas coisas. Porque ele achando que era assim, é só entrar com auxílio-doença. É só fazer isso. E aí tu pega com as palavras técnicas ali que ele não vai entender nada e ele vai te valorizar por isso. Exatamente. Mostra que você sabe mais. E aí o senso de necessidade vai ser recuperado, né? Porque sem ele não existe valorização de nada, né? Isso é super importante. É curioso que esse tipo de situação o advogado é colocado diversas vezes, né? Desse tipo de desafio. E tem a forma a típica, que é aquela onde a gente reage, a gente fala, não, isso aí não é tão simples, não, ou a gente é irônico, ou a gente pode fazer algumas perguntinhas, desarmar a objeção, pronto. Né? Mas é uma questão de não usar a intuição em coisas que podem ser mais interessantes se você colocar a técnica. Mas aí que é o ponto, né, Ana? A faculdade ensinou alguma coisa disso para a gente? Não. A OAB traz treinamentos de negociação avançada? Não. Entendi. Vamos lá. O Anderson fez uma pergunta para você, né? Tá, Anderson, nesse caso aí, eu cobro um salário a cada 6 meses de concessão de auxílio-doença, tá? E aí eu vejo que tem muitas pessoas que ficam com essa dúvida aí. A minha forma de cobrar é essa, nesse caso. Massa. Gente, sabe o que eu estou achando muito massa desse período em que a gente está forçado a ficar em casa? Claro que tem as mazelas, mas esse senso de união que a classe está recuperando de uma forma inesperada e assim, que não foi programada para acontecer, mas eu estou sentindo que o diálogo da classe está sendo reestruturado, está sendo retomado, algo que não acontecia antes, né? Antes, muita gente, por não ter esse hábito de conversar, porque agora a gente está forçado, senão a gente fica entediado, justamente está fazendo recuperar esse senso de união da classe. Então, eu estou feliz por esse lado, assim, sabe? A gente vai enfrentar desafios cada vez maiores, porque do outro lado da mesa, cada vez a gente vai ter gente que entende mais sobre o mundo, está mais ligado, consome mais informação. Daí a importância, gente, de sermos especialistas, né? De termos um segmento para atuação. Porque mesmo que você seja muito bom no que você faz, é natural que dedicando mais tempo, você vai conseguir conhecer aquele pulo do gato que o boizão não conhece, entendeu? É aí que vem a diferença. Muito legal. E a gente ter essa parte que tu falou de não pegar o emocional para se manifestar na hora, né? Deixar a gente racionalizar e não responder com o emocional. Porque se a gente responder com o emocional, esses dias eu faço terapia, né? Aí o cliente me irritou muito, assim, eu cheguei para minha psicóloga e disse assim, eu não vou mais atender esse cliente dela. Ela disse assim, não, se todo mundo que te incomodar, tu não atender, então tu não vai atender mais ninguém. Tem que, na verdade, saber lidar com as tuas emoções para que aquilo não te afete. Então, saber cobrar também envolve essa questão de emoção, essa questão de a gente saber valorizar o nosso serviço, saber que o universo é abundante, que a gente não necessariamente, se perder aquele dinheiro específico daquele cliente vai nos fazer falta, mas a gente saber lidar com aquilo, né? A gente saber lidar com o cliente, a gente também não dizer para todo mundo, não, meu valor é esse, se não quiser, tu te rala, porque também não é dessa forma, a gente tem que ser flexível em alguns casos, analisar quem realmente necessita ou quem realmente só está ali te abusando, e isso que é a parte principal,
né? A gente saber distinguir isso, é saber analisar até que ponto vale a pena a gente sim continuar com aquele cliente ou quando que a gente deve demitir o cliente, que nem aqui a Anne falou, né? Às vezes dá para demitir o cliente. O difícil é a gente saber qual que é o momento que a gente tem que não, é eu que estou incomodada com isso ou não, é ele que está realmente abusando. E gente, eu já tive em vários lados desse espectro e eu vou compartilhar uma visão um pouco que eu acho que muita gente vai se ver nesse cenário e vocês podem validar se isso realmente acontece. Quando eu não tinha R$1 na minha carteira, cada contrato que era possível de ser fechado e estava ali na minha frente, eu tratava aquilo como se minha vida dependesse daquilo e a chance de fechar o contrato, quando você mostra muito desejo de fechar, vai a zero, ou a quase zero. E o cliente vendo essa necessidade, ele só fecha se você ceder um desconto, porque ele sabe que ele está no controle da situação. Por isso que eu estimulo as pessoas a aprenderem a vender o quanto antes, para saírem desse estágio de matar um leão por dia, sabe? Ganhar hoje a grana para pagar as contas do mês passado, né? O quanto antes, porque é o seguinte, aí você tem uma série de vantagens. Primeiro, o cliente que está na tua frente não é vida ou morte para você, você consegue ficar mais no centro das suas emoções. É claro que tem gente que vai te irritar, normal. Gente, seus parentes te irritam, o que o cliente não vai? Né? Normal. Né? A gente se irrita com a gente também. A gente olha no espelho e fala, seu trouxa, tudo bem. Mas a gente vai estar numa situação um pouco mais confortável. E quando chega um cliente que não tem condição nenhuma de pagar e que você sabe que tem como ajudá-lo sem receber seus honorários, aí você fica à vontade para fazer o pro bono, que é uma delícia de fazer. Quando você não depende daquele contrato e a pessoa depende absolutamente daquilo, você tem a opção, se você quiser, falar, eu vou fazer de graça. Isso muda tudo. Né? Isso muda tudo. Por isso que a gente olha, quando a gente vê alguém falando, olha, e tem hora que dá para você demitir o cliente, por exemplo. Aí quem está lá no comecinho, que está lá ralando, sabe, tudo calculadinho, cada grão de arroz importa, está olhando e falando, mas eu não posso fazer isso. Tudo bem. Então, se dedica a aprender uma metodologia, começa a aplicar, começa a vender, faz uma reserva financeira. Eu falo que reserva financeira é uma reserva emocional, para você poder ter a cabeça no lugar e mexer no time quando está ganhando, que você faz as coisas por vontade, não por medo. Né? Isso é super importante. Fazer pro bono dá muita alegria, isso é muito importante. Eu vi a Lu comentando, a Lu perguntou se a live vai ficar gravada. A Ana, se a Ana deixar, eu baixo a live também aqui por um aplicativo. Vai ficar. Depois eu passo para o YouTube também. Pronto, muito massa. Me avisa quando soltar no YouTube, que daí eu publico. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Então, só vamos recapitular aqui rapidinho, Ana. Honorários, limite mínimo, tabela da OAB, limite máximo, não ganha mais que o cliente, somando sucumbência e honorários contratuais. Isso está lá nos artigos 50, 49 tem parâmetros, mas os 50 do Código de Ética ele traz essa referência, certo? Então, deixa eu dar uma dica até em relação a isso, que quando a gente cobra, às vezes, cobra 30%, tá? Mas se trata de aposentadoria, que a pessoa vai receber o resto da vida, pensão por morte, que a princípio é o resto da vida, dependendo do caso. Aí a gente pode estabelecer, além dos 30%, a gente estabelece o quê? Tá? 30% ou tantos salários de benefício. Normalmente é assim, tá? 30% e 4 salários de benefício. Mas a gente estabelece também que tenha o patamar mínimo de R$5.000. Então, ou vai ser 30% e 4 salários de benefício, ou, se não der R$5.000, que seja o patamar mínimo de R$5.000. Então, isso também pode ser estabelecido no contrato. E outra coisa, gente, você pode, aí uma dica final aí, só para entregar um pouquinho mais, você pode usar um gatilho de contraste, dá duas opções. Aquela opção que você quer cobrar, você deixa na segunda hipótese. E na primeira você coloca uma que impacta negativamente. Por exemplo, você vai me pagar R$10.000 para entrar com a sessão agora, mais tantos por cento no extra, ou você não paga nada para entrar com a ação e tantos por cento a mais no extra.
Entendeu? Você ancora a segunda hipótese na primeira e pergunta para a pessoa qual que ela escolhe, que daí ela contextualiza para tomar a decisão. Ela não vai comparar o teu preço com o do concorrente, ela vai comparar o teu preço com o teu preço. Ótima dica. Eu tenho uma dúvida. Cobrei 30% do serviço para destravar o pagamento. E a cliente não pagou até hoje parcelas em 10 vezes. Quer falar? Cobrei 30% por um serviço para destravar o pagamento. Pode falar. Bom, além de eventuais garantias no contrato, dependendo de quem é o cliente, né? Garantias reais, por exemplo, se for um caso onde você vai dedicar muito tempo, mas nessa hipótese aqui não é típico, né? Liga para a pessoa, fala, olha, eu não notei aqui no meu extrato bancário a parcela desde o mês tal. Você pode me mandar o comprovante para que eu possa falar com o banco e ver o que aconteceu? Você não vai ligar e falar, você não pagou, seu desgraçado. Entendeu? Você vai fazer assim. E aí a pessoa vai falar assim, é que eu não paguei. Você fala assim, você está com dificuldades em pagar? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Você quer renegociar? Quer mudar alguma coisa? Só não me deixa sem nada, sem referência. Porque daí eu vou achar que tem alguma coisa errada. Se você dialogar comigo, a gente renegociar, tá tudo bem. E usa essa reciprocidade. Faz pelo outro e vai tentar fazer por você. Se nem isso funcionar, tem um negócio chamado execução, que pode ser o melhor caminho daí. Tá? Mas sempre o acordo vai ser melhor, né? É muito mais fácil da pessoa cumprir um acordo do que ela cumprir uma execução. Então, tenta, né, essa parte de acordar, que vai ser mais fácil. Olha lá, deixa engatilhado com a aposentadoria. Tem uma coisa que recentemente aconteceu. Um cliente ele não me pagou uma parte no contrato e sumiu. E eu decidi não executar. Por que eu decidi não executar? Porque o tempo que eu ia gastar para executar ia ser mais caro do que não executar. Então, tive que pensar, segurar a onda e segurar. Foi isso. E outra dica também é fazer boletos, né? Então, às vezes, a execução através de fórum é mais trabalhosa para nós, mas quando a gente faz boleto para o cliente, a probabilidade de ele pagar é maior. Porque eu sempre faço boleto. O tempo todo, né? Tá vendo aquilo o tempo todo. Quando você não está na frente dos olhos do cliente, a chance de você não ser priorizado é muito grande. Né? Por isso que envio de relatórios constantes, por WhatsApp. Tem gente que tem um número de clientes que permite você mandar vídeos para relatórios. Então você manda um vídeo, oi, seu Antônio, aconteceu isso, explicando o processo. Isso faz você ser lembrado. A pessoa fala, tá cuidando de mim, eu vou cuidar dela, vou priorizar, vou pagar. Isso é bem importante. Ele está falando que depois que implantou os boletos e o cartão de crédito, né, terminou inadimplente. Eu acho ainda que a gente tem sorte, né? Vamos dizer assim, porque é raro acontecer um cliente não pagar. Claro que acontece, mas é raro um cliente não pagar, é a exceção. Se o processo de venda foi bom, a chance de retenção do cliente é muito grande. Porque a contratação aconteceu sob a premissa de que não só ele precisa muito de você, como ele não tem opções no seu nível no mercado. Essa dependência cria um laço de prioridades. Isso é bem interessante. É um efeito... Quer ver que louco? No Brasil, a gente usava cinto de segurança para não tomar multa. Aí quando a gente entendeu que era para não morrer, aí a gente passou a usar mais. Só ter a regra ali, sem ter a cultura, não adianta. Agora, quando a cultura, mesmo que seja entre duas pessoas, foi criada uma cultura, um conjunto de valores, a coisa muda. Que nem eu que boto... Eu boto... Quando a gente vai... Boto pisca na garagem. Quando eu tô na garagem, eu boto pisca. Daí eu me dou conta que eu tô na garagem. Eu não vou nem falar de seta, porque a Jéssica, que está assistindo a gente aqui, que é minha digníssima patroa, ela discorda de mim com relação a seta em alguns lugares, de algumas formas, né? Enfim, então eu não vou entrar nessa discussão, que eu tenho amor à minha vida ainda, tá? Alisson, um abraço, cara, obrigado. Mensagem aqui do Alisson, que legal. Abraço, Alisson. É da Gilmar, é isso? Deixa eu ver.
Isso. Como cobrar da rede de doença Então, quando tem para você. divulgação, né? Nesse caso, eu também faço da mesma forma que eu falei antes, tá? Que é um salário a cada 6 meses de concessão. Se o cliente recebe 4 meses, aí tu vai fazer proporcional. Então, é um a cada 6, a pessoa pode pagar parcelado em 4 parcelas ou até parcelado em 6 parcelas. Daí depende da combinação com o cliente. Mas eu faço dessa forma, prorrogação, um salário a cada 6 concessão. Pronto. Eu botei ali, ó, que o aplicativo que usa para emitir os boletos pode ser emitido pelo banco, se a pessoa tiver conta no banco, ou eu utilizo o Asas, que é para emissão de boleto. Ó, que massa. A Bruna. Eu nunca executei contrato. Porque penso que o dia que o tempo vai voltar ao escritório. Eu também penso isso, Fernanda. Ó, a Fernanda colocou, nunca executei um contrato porque penso que o cliente sempre vai voltar ao escritório. Uma hora ou outra ele volta e acaba pagando o que devia. Eu também concordo com essa teoria. Eu também nunca executei um contrato. Ó, o Felipe também disse que usa o Asas. Você pode deixar uma mensagem no boleto para os clientes rural e escrevo. É uma alegria lutar pela sua aposentadoria. Olha a dica. Peraí, sai fora. Por favor, me perdurar em sua geladeira. Adorei, Felipe, adorei essa. Eu já, por causa da pandemia e tal, mas eu já tinha o hábito de pedir comida quase todo dia. O iFood, eu tô virando sócio dos caras, eles nem perceberam ainda, mas eu vou. Tanto que eu invisto no iFood. E aí, é interessante ver como os restaurantes, eles se diferenciam e marcam na nossa cabeça por causa de um recadinho, às vezes, né? Olha, tô mandando essa paçoquinha de brinde para a sua vida ficar mais doce. Você fala, pô, fantástico. Então, essa forma humana de fazer as coisas conecta, né? Entra no lado emocional que faz o cliente priorizar. Isso é muito legal. Exatamente. Executei após 2 anos o cliente voltou para eu defendê-lo. Olha, e ela executou, hein? Isso é mais raro. É que nem quando você está numa audiência e aí a parte contrária, depois que o advogado dela vai embora, vem falar com você e fala assim, cara, eu preciso de você, como é que a gente faz? Já aconteceu isso. Não me coloque em confusão, resolve tua vida lá, depois você vem aqui. Já aconteceu isso numa ação trabalhista, aí depois eu entrei com o processo, né, de previdenciário do réu. Olha lá, o Wanderson falando, estava usando o Inter porque não conhecia esse Asas, já valeu a live, tá vendo? Ô, Jean Tosini, Jean, um abraço, cara. Os bancos digitais têm facilitado bastante a emissão de boletos. Exatamente. Jean, cara, já fazendo aqui publicamente, faz uma live comigo sobre a sua iniciativa do Legalmente, que eu achei muito massa. Eu não vou dar spoiler para a galera aqui. Mas faz a live comigo, Jean. Topa? Ó, falando para você Tenho uma dúvida de fazer contrato em caso de auxílio-doença. Se o cliente receber apenas um mês, por exemplo, como delimitar? Maiara, é exatamente aquele caso que eu falei. É um salário a cada 6 meses de concessão. Se ele receber só um mês, tu vai cobrar 1/6, né? 1/6 do valor. E tem coisas também, tem coisas assim que nem agora para o auxílio emergencial. Teve pessoas que disseram, eu vou cobrar R$200 para encaminhar o auxílio emergencial, que a pessoa vai ganhar 3 meses de R$600. Aí vai da estratégia da pessoa, porque ou tu cobra o valor de R$200, que não sei, pode fazer diferença na tua vida ou não, mas caso não faça tanta diferença, às vezes é bom a gente fazer algumas coisas pro bono para conquistar o cliente e depois esse cliente vai te trazer um processo que tu vai ganhar 3, 4 mil. Então, às vezes, ganhar R$200 não vale a pena, né? Porque aquele cliente, ele vai lembrar que tu fez algo por ele e ele vai, se ele não tiver um processo, ele vai indicar alguém para ti. E esse processo vai te dar muito mais dinheiro do que os R$200 que tu vai cobrar para fazer um auxílio emergencial, por exemplo. Então, a minha teoria é essa, né? Claro que depende de pessoa para pessoa. Sei que tem pessoas cobrando, né, o valor de R$200, mas a minha teoria é... Fernanda, eu vou ter que
desligar aqui, que tá acabando a live, eu quero deixar salvo, então eu quero te agradecer. Palavras finais. Um beijo a todo mundo, obrigado. E a próxima live você pode me chamar, que eu tô aqui. Tamo junto. Tá bom. Obrigado. Beijo, gente. Beijo, tchau.